dia, graça e paz, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente. Amém? Estaremos hoje realizando a leitura e exposição do livro de Jeremias, capítulo 33, 34, 35 e finalizando no capítulo 36, de acordo com o cronograma de leitura. Amém? Capítulo 33, a partir do versos 1, a expressão estando ele ainda encerrado faz um elo cronológico com Jeremias, capítulo 32, versos 2, em 588 anos antes de Cristo. Jeremias havia sido preso no pátio da guarda, porque seus inimigos consideravam que ele estava causando sedição, anunciando a queda de Jerusalém e aconselhando Zedequias a se render a Nabucodonosor. Nos versos 2, Jeremias apelou ao poder de Deus na criação com base para sua proclamação a respeito da demonstração futura de poder na restauração do povo. Previamente, o poder criador de Deus forneceu a base para a autoridade do Senhor de anunciar a destruição da nação, bem como sua restauração futura. A renovação da nação é equivalente a uma nova criação. Versos 4 e 5. As casas que foram construídas ao longo dos muros da cidade poderiam ser derrubadas e transformadas em escombros para criar um muro mais largo e mais sólido. Esse era um meio de combater as rampas de terra que os exércitos construíam durante o cerco contra os alojamentos, em vez de tentar penetrar por torres ou portões reforçados. Nos versos 6 e 8, 3 atos de benevolência do Senhor trarão a renovação a Judá. Seria elas a cura, a reconstrução e a purificação. Jerusalém seria transformada num objeto de escárnios, humilhação e horror. Mas depois que os anos de julgamento e de abandono se cumprissem, as vozes de tristeza se transformariam em vozes de júbilo. Essa promessa foi cumprida parcialmente quando Esdras e mais tarde Neemias lideraram os exilados de volta para reconstruir o templo e depois os muros da cidade. Versos 17 e 18. A aliança davídica da sucessão divina é confirmada novamente. Os sacerdotes levitas também seriam herdeiros de uma sucessão divina na supervisão do sistema de sacrifícios no templo em Jerusalém. Jesus, como sacerdote e rei, cumpriu os 2 ofícios na nova aliança. Nos versos 19 a 26, a garantia da continuação da aliança davídica é transmitida por meio de uma comparação com a ordem divina do universo. E a sucessão davídica no trono é tão certa e constante como o ciclo natural de dias e noites. As ordenanças são as leis que governam a ordem divina nos cosmos. Apesar se o dia e a noite deixassem de existir, Deus iria rejeitar a grande descendência de Jacó. A promessa de uma sucessão na liderança é estendida à nação, por ela existir como povo de Deus. A evidência dessa promessa e da misericórdia do Senhor seria o retorno e a restauração dos exilados na terra de sua herança. Capítulo 34, a partir do verso 1, vemos que todo o seu exército, todos os reinos, todos os povos. Jeremias aqui descreveu todas as tropas da Babilônia e dos estados vassalos preparados para lutar contra Judá e Jerusalém. A expressão "tu não escaparás", nos versos 2 e 3, embora Zedequias tenha tentado fugir para Jericó,
As forças de Nabucodonosor o capturaram e o levaram a Ribla para um encontro com Nabucodonosor em pessoa. Dos versos 4 e 5, em Jeremias capítulo 21, versos 4 e 7, Jeremias proclamou a destruição de Jerusalém e a morte de seus habitantes pela espada, pela peste e também pela fome. As implicações particulares para Zedequias são descritas nesse trecho. O rei morreria em paz na Babilônia, significando que não seria executado pela espada. De acordo com 2 Reis, capítulo 25, versos 6 e 7, os filhos do rei foram executados diante dele, e então seus olhos foram vazados. Dos versos de 8 a 22 do capítulo 34, durante o cerco de Jerusalém na primavera de 588 a.C., Zedequias proclamou a libertação dos escravos, de acordo com a mensagem do Senhor por meio de Jeremias e o ensino da lei. Entretanto, quando o cerco babilônico foi suspenso temporariamente, as ordens foram revogadas e as pessoas que haviam sido libertadas foram tomadas de volta por seus amos. Jeremias, então, condenou Zedequias por essa violação à aliança. Nos versos 8 e 9, aqui um concerto. Um acordo legal foi realizado entre Zedequias e o povo de Jerusalém durante o cerco babilônico para libertar todos os escravos hebreus. Liberdade é um termo técnico, irmãos, para descrever a alforria de escravos hebreus após 50 anos, no ano do jubileu, quando escravos eram libertados e as terras eram devolvidas aos seus donos legítimos. Em Deuteronômio, capítulo 15, é descrita uma libertação semelhante durante o ano sabático. Capítulo 34, entre os versos 12 a 14. Vimos aqui que Jeremias, o mordomo fiel da palavra de Deus, começou seu ataque contra os líderes de Judá, ensinando novamente sobre a lei no que tangia a emancipação de escravos. Ele lembrou ao povo de que seus ancestrais foram escravos no Egito e que Deus os libertara do cativeiro e da opressão. Dos versos 18 a 19, aqui é descrita a cerimônia principal do ritual. Esse acordo entre as duas partes começa cortando-se um animal do sacrifício no meio. Em seguida, os dois participantes caminham junto entre as partes. O animal dividido ilustra o possível destino daquele que não cumprir as diretrizes do acordo. E finalizando o capítulo 34, entre os versos 21 e 22, a expressão farei tornar. Aqui vimos que Nabucodonosor havia se retirado de Jerusalém para enfrentar o exército egípcio do faraó Ofra. Zedequias, então, tinha esperança de que Ofra conseguisse libertar Israel de seu destino iminente. Entretanto, pouco tempo depois, Nabucodonosor retornou o cerco a Jerusalém e destruiu a cidade. Capítulo 35, a partir dos versos 1 e 2. Nos dias de Jeoaquim, e vimos aqui que ele reinou entre 609 a 598 a.C. Os recabitas, irmãos, eram um grupo bastante unido de descendentes dos queneus. Esse grupo foi conhecido primeiramente a partir da história de Jonadab, filho de Recabe, que ajudou Jeú a expulsar os profetas de Baal de Samaria. Os recabitas viviam como nômades, rejeitando todo tipo de vida urbana ou agrária. Eles se recusavam a beber vinho ou bebida forte e não cultivavam vinhedos. Também não faziam nenhum outro tipo de plantio.
Alguns teólogos, irmãos, acreditam que eles fossem um clã de ferreiros. Os recabitas foram convidados por Jeremias a entrar em uma das câmaras que circundavam o pátio do templo, para uma demonstração simbólica. Nos versos 6 e 10 do capítulo 35, os recabitas se recusaram a beber o vinho, com base no ensino de Jonadab, seu antepassado. Obedecemos? Essa é uma palavra expressa a fidelidade pura dos recabitas às suas tradições, em antítese ao fracasso de Judá em guardar a aliança. A ameaça militar de Nabucodonosor havia trazido uma mudança. Embora estivessem contrariando sua tradição, os recabitas procuraram proteção contra os babilônios atrás dos muros de Jerusalém. Os recabitas, irmãos, não descumpriram o mandamento de Jonadab, mas os israelitas continuamente se rebelavam contra os ensinamentos de Deus. Finalizando o capítulo 35, entre os versos 18 a 19. Uma bênção é pronunciada à família fiel dos recabitas. Sua dedicação às tradições é descrita por meio de um trio de verbos: obedecestes, guardastes e fizestes. Assim, finaliza o capítulo 35. Iniciando, amados irmãos, o capítulo 36. Nos versos 2, aqui cita o rolo de um livro. Significa, irmãos, que um material mais comum de confecção de um rolo era o pergaminho, um tipo de couro, embora os papiros egípcios também existissem. O rolo continha os oráculos referentes aos dias de Josias, no início do ministério de Jeremias, entre 626 a.C. até por volta de 604 a.C. Nos versos 3, os motivos de Jeremias ter ditado umas mensagens a Baruque são vários. E aí aqui nós temos quatro motivos. O primeiro, uma instrução divina. Um segundo motivo, Jeremias era proibido de falar no templo e, portanto, precisava de um emissário para transmitir a mensagem do Senhor ao povo. O terceiro motivo seria que Jeremias foi compelido a proclamar a mensagem de Deus por quaisquer meios possíveis, na esperança de que Judá se arrependesse. E quarto, o precedente da descoberta do rolo nos dias de Josias, que resultou na reforma religiosa da nação. Nos versos 4 do capítulo 36, Baruque, filho de Nerias, era um escriba treinado e amigo íntimo de Jeremias. Da boca de Jeremias, essa expressão descreve o processo de ditado de Jeremias para Baruque. O rolo com os primeiros oráculos de Jeremias contra Israel e Judá deveria ser lido em um dia de jejum, um dia separado para uma declaração oficial dos reis ou sacerdotes em um período de crise nacional. Nos versos 8, Baruque, um discípulo fiel como Jeremias, leu a partir do livro das palavras de Deus no templo do Senhor. Esse ato faz um paralelo com a leitura do livro da lei no templo de Deus, após ter sido descoberto ali. E aqui nós temos uma referência em 2 Reis, capítulo 22. Dos versos 9 a 10, a proclamação oficial do jejum ocorreu de novembro a dezembro de 604 a.C. Pessoas de toda a nação de Judá se reuniram no templo do Senhor para o jejum, dando a Baruque e Jeremias um grande número de ouvintes. Gemarias era filho de Safã, o escriba que leu o rolo encontrado durante o reinado de Josias. Aparentemente,
Gemarias simpatizava com Jeremias, permitindo que ele fizesse uso do salão no átrio superior, um aposento que abria para os pátios do templo e dava acesso às pessoas que se reuniam para o jejum. Dos versos 11 a 13, o filho de Gemarias, Micaias, levou a notícia do acontecimento e das palavras promulgadas até os príncipes, incluindo Gemarias e Eutanã, o pai de Eutanã. Aquibor também teve um papel importante na leitura do rolo nos dias da reforma de Josias. Dos versos 20 a 24, Baruque e Jeremias ficariam sabendo mais tarde que o rolo original havia sido destruído, uma vez que estavam escondidos quando isso aconteceu. A casa de inverno era um palácio real que tinha aposentos com lareiras para serem usadas no inverno. Quando o rolo foi lido, Joaquim não deu sinal de temor ou lamento, diferente de Josias, quando o livro da lei foi lido em sua presença, como vimos lá em 2 Reis, capítulo 22, dos versos 11 a 13. Capítulo 36, entre os versos 27 a 28, o Senhor disse a Jeremias e a Baruque para preparar um segundo rolo dos oráculos promulgados anteriormente. O versículo 32 cita que um material extra foi incluído. Versos 29 a 32, e finalizando o capítulo 36, o indiciamento e o julgamento contra Jeoaquim é pronunciado. O indiciamento foi declarado pelo fato de o rei ter destruído o rolo com a palavra de Deus. Primeiro, a linhagem davídica não teria continuidade através dele. Seu filho iria reinar por apenas 3 meses antes que Nabucodonosor deportasse Joaquim para a Babilônia, onde morreu. Segundo, o corpo do rei seria tratado com desprezo após sua morte, assim como o rei havia lançado o rolo no fogo. Seu corpo seria atirado para fora do palácio real. Terceiro, a família real sofreria o julgamento que havia sido proclamado no rolo original. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de Jeremias, conforme o cronograma da leitura do dia de hoje. Ora a Deus para que os irmãos tenham uma excelente meditação e leitura das Sagradas Escrituras. Amém? Um forte abraço, fiquem com Deus e até amanhã, amados irmãos.